Chegamos ao nosso quarto devocional dessa semana e o tema que a gente vai estudar hoje é sobre como guardar o nosso coração. Tem 4 passagens aqui pra gente ler, mas antes de ler cada uma delas, quero te lembrar de fazer a sua inscrição aqui no canal e também de deixar o like aqui nesse vídeo. A primeira passagem que a gente vai ler tá lá em Provérbios capítulo 4, versículo 23, e ele diz o seguinte: de tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O próximo versículo está lá em Jeremias, no capítulo 17, o versículo 9. Ele diz o seguinte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Agora a gente vai lá para Salmo 51, versículo 10, onde o salmista ele faz a seguinte oração para Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E a última passagem que a gente vai estudar hoje está lá em Ezequiel capítulo 36, o versículo 26. E ele diz assim: eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. O seu coração é a fonte de toda a sua vida, e o que está nele aponta para o seu destino. Aquilo que você guarda, que você mantém, ou aquilo com o que você alimenta o seu coração, define qual será o seu destino. Provérbios 4, 23, ele é muito claro. O seu coração é fonte da vida. Pri, e esse coração aí que o sábio está falando é o meu órgão que bombeia sangue para todo o meu corpo? Não, coração aí é no sentido figurado, no sentido de sede do ser humano. Quando a Bíblia fala de coração, ela está falando de 3 questões. Ela está falando da sede do seu intelecto, da sede das suas emoções, aquilo que você sente, e da sua vontade, aquilo que você decide fazer. Então, o seu coração, ele guia toda a sua vida. O problema é que o nosso coração é enganoso, como diz lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 9. E se o nosso coração, ele estiver desprotegido e sem a instrução de Deus, o caminho que ele vai trilhar é um caminho de engano e destruição. Desde que nós, lá no Jardim do Éden, desde que a humanidade decidiu caminhar pelo caminho da rebelião, de fazer o que quer, de seguir o que o coração diz, né? Já ouviu essa frase? Com certeza você já ouviu. Nós estamos caminhando rumo à destruição. Esse é o caminho do pecado. E Jesus veio para tirar a gente dessa rota de destruição e restaurar a nossa vida. Uma pessoa que não tem o seu coração guardado por Deus é como uma casa sem portas. Inclusive está lá em Provérbios, capítulo 25, ele fala sobre isso. E aí, o fato de você não ter proteção, isso significa que qualquer inimigo entra e saqueia o seu coração. O pecado vem e te aprisiona facilmente, qualquer coisa te faz doer, qualquer coisa faz você paralisar. Um medo, uma palavra que falam contra você, uma dor, uma dificuldade, tudo se torna motivo para o seu coração ser aprisionado. Por quê? Porque esse coração, ele está desprotegido. E como é que a gente resolve esse problema? Como é que a gente guarda o nosso coração? Nós precisamos clamar a Deus por um coração novo, como fez o salmista lá no Salmo 51. Eu, inclusive, recomendo que, se você puder, leia o Salmo 51 inteiro. É uma oração de arrependimento, onde o salmista ele clama a Deus, pedindo não só perdão, mas pedindo para que o coração dele fosse transformado, para que ele não fosse mais escravo do pecado. E aí, você faz essa oração baseada na promessa de Deus que está para você. Lá no capítulo 36 de Ezequiel. Tanto lá em Ezequiel, como no Novo Testamento, Jesus confirma novamente essa promessa quando ele diz o seguinte: aquele que crê em mim, do seu interior, do seu coração, fluirão rios de águas vivas. E o próprio autor do livro de João, ele explica que isso Jesus estava se referindo ao Espírito Santo. Nós sozinhas não temos condição de guardar o nosso coração, mas debaixo da orientação e alinhados com o Espírito Santo de Deus, nós trocamos, removemos o nosso coração endurecido pelo pecado, o nosso coração de pedra, por um coração de carne. E na prática, como é que acontece esse alinhamento do seu coração? Primeiro, a sua mente ela é instruída através da intimidade com Deus e do estudo da palavra de Deus. Por isso que eu falo tanto aqui para você
que você precisa ler, entender e meditar e viver a palavra de Deus. Primeiro você instrui a sua mente. Com a sua mente instruída, ela vai dar comandos para o seu coração, para os seus sentimentos, ela vai dar ordem para as suas emoções, ela vai reordenar o seu interior, gerar clareza para você. Isso porque essa instrução vem da palavra de Deus e da comunhão com o Espírito Santo. E as suas emoções, os seus sentimentos alinhados, eles geram dentro de você a decisão de fazer aquilo que é o certo. Lembrando que todo esse processo é debaixo da orientação do Espírito Santo. Sem ele é impossível. E um dos grandes erros que nós, como cristãos, cometemos é achar que a nossa caminhada com Deus tem que ser baseada no que nós sentimos. A sua vida com Deus não é sobre o que você sente, é sobre aquilo que o Espírito Santo te fala e que você obedece. Então, o meu desafio para você hoje é que você reflita em quem é que está guiando a sua vida. São os seus sentimentos, você tem uma vida guiada no eu sinto, eu acho, eu penso, ou uma vida guiada pelos princípios, pela palavra de Deus. E aí você avaliar, de acordo com o que a gente estudou aqui hoje, qual é o rumo que você quer dar para a sua vida, qual é o seu destino. Olha para o seu coração e verifica isso, tá bom? Se esse devocional te abençoou, se ele trouxe clareza para o seu coração e para a sua mente, por favor, compartilhe ele com pelo menos 5 amigas. É só você clicar nessa setinha que está aqui embaixo, copiar o link ou clicar e ir direto pelo WhatsApp e mandar para suas amigas. Você vai me ajudar a alcançar outras pessoas com a palavra de Deus, tá bom? Beijo e até amanhã.